Nós vimos aqui, então, na aula passada, como a sociedade foi se modificando e se tornando mais complexa, demandando uma regulação que, da mesma forma, teve que se tornar mais complexa a fim de acompanhar todas essas rupturas paradigmáticas e, da mesma forma, promover esse ideal de justiça a partir do momento em que os indivíduos, nas suas interações, né, nas suas relações intersubjetivas, passaram a buscar um ideal de isonomia que representasse da maneira mais adequada os valores prevalentes, né, em cada época. E nós vimos que tanto sociedades que não contavam com uma adequada regulação por uma total ausência de Estado, quanto aquelas sociedades que contavam com um Estado totalitário, acabaram sofrendo as consequências disso. E a busca por essa adequada regulação da sociedade passa por diversas teorias que tornaram a ciência jurídica uma ciência bastante específica, complexa e com classificações e conceitos próprios. Por isso, no nosso encontro de hoje, eu quero agora passar para uma perspectiva um pouco menos abstrata, um pouco menos histórica e sociológica, e mais etimológica. O que eu quero dizer com isso? No nosso encontro de hoje, para além dessa análise mais filosófica, eu gostaria de fazer aqui algumas reflexões mais pontuais acerca de um tópico que eu tangenciei na aula passada e que hoje quero aprofundar, que diz respeito aos aspectos linguísticos. Porque o direito, inclusive, é até um tanto conhecido por ter um linguajar próprio, né? E muitas vezes até uma linguagem que pode confundir, porque toda a ciência tem a sua linguagem, né? E isso tem um propósito, isso não é firula, né, como se diz. Cada área do conhecimento precisa da sua linguagem técnica para ser preciso, para ser bem compreendido, porque, como a gente falava na nossa aula passada, a linguagem é o modo de construção, inclusive, das ideias, do nosso mundo. O Wittgenstein, lá, como eu comentei na nossa aula passada, vai dizer, inclusive, que o mundo todo é formado pela linguagem, porque a gente só consegue expressar aquilo que a gente sente pelos nossos sentidos e transmitir essas ideias para os demais através daquilo que pode ser transformado em conceito. E esses conceitos só podem ser transformados em ideias passíveis de compreensão por outrem através de uma linguagem, né? Portanto, a linguagem tem uma importância crucial, ou nós seríamos todos fechados em nós mesmos, né? Então, a linguagem tem uma importância crucial para toda e qualquer ciência. Mas no direito, que é uma ciência argumentativa e uma ciência humana, né? Portanto, em outras áreas, principalmente as áreas exatas que contam com linguagens numéricas, por exemplo, essa linguagem argumentativa pode ser, muitas vezes, dispensada. Agora, no direito, onde eu não tenho uma resposta certa ou errada, eu tenho uma resposta bem ou mal fundamentada, né, ela é crucial. Né? No direito, a gente está muito mais próximo daquela ideia do Nietzsche, né? Além do bem e do mal. Eu não tenho uma resposta do que é o certo e o que é o errado na natureza. Eu preciso desvendar isso através de debates, de discussões. E essas discussões são todas elas travadas a partir de argumentos que são construídos com base em conceitos, e esses conceitos, muitas vezes, são conceitos subjetivos. Eu até mencionei o poema do Pessoa, né?
né, navegar é preciso, viver não é preciso. E essa precisão, então, pode muito bem se dizer respeito à necessidade ou dizer respeito a uma certeza, né, uma precisão de assegurar para onde vai. Né? Então, essa hermenêutica, que é a ciência da interpretação, acaba exigindo que as expressões, que as terminologias sejam bastante precisas. E eu digo que isso acontece em todas as áreas, porque em qualquer ciência é necessário ser preciso nas ponderações. Né? O médico, na hora de fazer a cirurgia, ele tem um nome para cada um daqueles instrumentos. Ele vai se virar para o instrumentador ali, vai dizer para ele, alcança o bisturi, tem um nome para aquele, não vai dizer aquela faquinha ali, não, a terceira, a mais do lado, não, a outra. Ele tem um nome para aquilo justamente para ser preciso, porque ele não pode perder tempo, porque ele não pode se equivocar, né? E o mesmo acontece em qualquer outra área. O direito, às vezes, usa algumas expressões que coloquialmente significam algo completamente diferente, né? Se eu digo que uso a expressão, por exemplo, decadência. Decadência, quando eu me refiro à decadência no termo coloquial, significa que alguém está, né, tá indo de mal a pior. No direito não tem absolutamente nada a ver com isso, tem a ver com um prazo que é estabelecido pela legislação para exercer determinado direito. Quando eu digo que um juiz é incompetente, ser incompetente não quer dizer que ele trabalha mal, ser incompetente quer dizer que eu dirigi a minha inicial para um juiz que não é o juiz da causa, né? que é em razão da matéria, que é em razão do território. Então, existem terminologias adequadas para isso. Claro que cada área vai ter uma terminologia, então não tem como explorar cada uma dessas terminologias. Eu vou ser mais abrangente e abordar aqui cada uma das teorias mais amplas para que a gente possa analisar as maiores classificações do direito. Então, quais são as principais classificações que se faz quando se fala na ciência jurídica? Né? A gente começa com a própria palavra direito, porque se tantas palavras são homônimas, né, se tem tantas expressões que a gente pode dizer que tem mais de um significado, no âmbito do direito, a própria palavra direito, em seu sentido técnico-jurídico, tem mais de um significado. Às vezes a gente não percebe, porque o contexto, como eu falava também na aula passada, né, o contexto permite a compreensão daquilo que eu quero dizer. Como a gente está muito habituado a isso, né, porque a gente faz isso desde de bebê, eu estou aqui emitindo sons e vocês estão compreendendo o que eu quero dizer, e no contexto vocês são capazes de compreender o sentido da palavra direito. Mas a verdade é que existe mais de um significado para essa expressão. No âmbito da ciência jurídica, a gente reconhece dois grandes sentidos para a palavra direito. Esse gênero direito se divide em duas espécies: o direito objetivo e o direito subjetivo. Quando eu falo direito no seu sentido objetivo, eu quero dizer uma coisa, e quando eu falo direito no sentido subjetivo, eu quero dizer outra coisa completamente diferente. Uma dica boa aí para toda a faculdade, né, porque vale para muitas classificações, é que quando eu falo objetivo, normalmente eu me refiro a um objeto. Quando eu falo subjetivo, normalmente eu me refiro a um sujeito, a uma pessoa. E aqui não é diferente. O que acontece? Quando eu uso a palavra direito no seu sentido objetivo, eu estou me referindo ao direito enquanto um objeto, ou seja, enquanto uma ciência, enquanto um ordenamento jurídico, enquanto norma. Ou seja, quando eu falo direito no sentido objetivo, eu estou me referindo à hipótese prevista
e não a um caso concreto. É quando eu digo assim, numa frase, vou usar isso num contexto, tá? O direito brasileiro não admite pena de morte. Essa expressão direito eu estou usando no seu sentido objetivo, porque é como se fosse uma nuvem que paira sobre todos os cidadãos e, hipoteticamente, estabelece regras de conduta. Não é um caso em si, né? O direito brasileiro, ou seja, as normas do direito brasileiro, né? Todas as regras, princípios, as leis todas, tudo aquilo que se soma e faz um grande ordenamento que compõe o direito brasileiro. A gente ainda na aula de hoje vai ver o que é que vai sendo colocado aí dentro para compor o direito brasileiro, né? Quais são as fontes do direito, o que faz com que algo faça parte do ordenamento jurídico. Já vamos falar sobre isso. Mas o direito objetivo é isso. Para uma dica para saber quando é que eu estou falando de direito objetivo é quando eu posso trocar por ciências jurídicas e sociais. Eu digo assim, o direito brasileiro não admite a pena de morte. As ciências jurídicas e sociais brasileiras não admitem a pena de morte. Funciona, serve, né? Ou quando eu digo, que faculdade está fazendo, né? Que curso está fazendo? Estou fazendo direito. É o objetivo. Estou fazendo ciências jurídicas e sociais. Serve. Agora, segundo significado, o direito subjetivo, que é quando eu estou me referindo a um sujeito específico e a sua possibilidade de invocar a norma a seu favor, sempre que ele preencher os requisitos do direito objetivo. Porque o que acontece? O direito objetivo, por ser um objeto que traz hipóteses, ele relata casos hipotéticos que podem vir a acontecer no mundo dos fatos. Quando acontece aquele evento descrito pela norma, o sujeito que está na condição que é muito semelhante àquela descrita pela norma passa a ser detentor de um direito. E agora eu estou usando essa expressão no sentido subjetivo. Então, quando eu digo assim, eu trabalhei o mês inteiro com carteira assinada, eu tenho direito de receber meu salário. Agora, eu estou usando essa palavra direito em outro sentido. A palavra pode ser a mesma, mas ela não tem mais nada a ver com aquela outra palavra lá. Não dá nem para trocar por ciências jurídicas sociais, né? Vocês podem ver que o sentido é outro, porque eu não posso dizer assim, eu trabalhei o mês inteiro de carteira assinada, eu tenho ciências jurídicas sociais de receber o meu salário. Não faz sentido nenhum essa frase. Porque agora o que eu estou dizendo é que eu tenho direito. E quando eu digo eu tenho direito, é subjetivo, porque é do sujeito. É uma pessoa invocando a sua faculdade de exigir algo, porque está numa condição que a norma, ou seja, o direito objetivo, diz que lhe dá o direito, ou seja, o direito subjetivo, de exigir algo. Então, são dois sentidos diferentes. Então, na linguagem jurídica, a própria palavra direito vai ter esses dois significados. Muito bem. Vamos pegar só o significado objetivo, por enquanto. Objetivo, ou seja, o ordenamento jurídico, as normas todas, antes delas recaírem sobre alguém. Esse ordenamento jurídico, essas normas todas, que são, né, o sistema jurídico como um todo, é organizado de maneira muito semelhante no mundo inteiro. Mas existem dois grandes sistemas jurídicos. Tá? Claro, no doutorado ali do direito, isso dá margem para discussões de décadas aí, porque se pode até trazer aí raras exceções de outros sistemas híbridos, etc. Mas a gente pode dizer, né, que há dois grandes sistemas principais. O primeiro deles, e mais comum, é o chamado direito romano-germânico. Então, eu disse que o direito, né, no sentido técnico-jurídico, pode ser o subjetivo, que é quando alguém tem um direito, ou pode ser o objetivo, que é quando eu estou falando
das normas, da ciência que estuda, né, as relações intersubjetivas. Esse direito tem dois grandes sistemas para sua aplicação, para analisar quem tem direito subjetivo. Um deles, que é o mais comum, é esse direito romano-germânico. Ele é aplicado por todo o direito por toda a Europa continental e as suas colônias, né? Então, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália e, portanto, Brasil, toda a América Latina. Né? É um sistema muito baseado em códigos. Código civil, código de processo civil, código penal, código de processo penal, código tributário. Né? Existem leis que vão descrever situações hipotéticas e o juiz, num caso concreto, vai analisar a lei, que é o direito objetivo, vai analisar o caso concreto e vai ver se fecha para identificar se há, no caso, o direito subjetivo. No direito romano-germânico, que é o nosso, a lei é a principal fonte do direito. Logo, para se avaliar se há o direito subjetivo, a grande questão a ser observada é essa subsunção do fato à norma. Eu olho o suporte fático, que é o evento fenomênico, olho a descrição normativa, que é buscar se há uma regra, um princípio, enfim, né, procurar no código lá, dou uma folhada nas leis e vejo se eu acho um caso descrito pelo legislador o mais semelhante possível àquilo que ocorreu e o efeito que a norma prevê para aquela situação, eu vou buscar demonstrar ao juiz é aquele que eu pretendo. Né? Então, eu tenho que demonstrar que há uma descrição legal. Uma descrição legal. Então, alguém vem e bate no meu carro. Ele passou no sinal vermelho, então eu tenho que ir lá e mostrar para o juiz o que aconteceu, no fato. No fato, eu tenho a prova. Então, eu levo testemunha, mostro que foi ele que passou no sinal vermelho. Depois eu tenho a lei. Eu pego a lei e mostro lá, ó, na lei diz que ninguém pode agir de maneira culposa, desrespeitando a regra, e quem agir dessa forma deve reparar o dano causado. Bom, então eu tenho uma lei que diz que quem causar dano agindo de maneira culposa, desrespeitando uma regra, deve reparar o dano. A lei diz isso. Pronto, então agora eu ganhei o direito subjetivo à reparação do dano. É baseado na lei. Né? A lei é a grande fonte que serve de base para a minha fundamentação. O segundo grande sistema jurídico é o chamado sistema da common law. A common law é um sistema oriundo da Inglaterra, né, do Reino Britânico. E também é muito comum porque foi expandido para todas as suas colônias. Então, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, que tem algumas peculiaridades ali no sistema híbrido, né? O Canadá, que também tem a questão do Quebec, mas, de qualquer forma, muitos países adotam esse sistema da common law. E a common law tem uma peculiaridade, claro, muitas peculiaridades, né? Tem muitas questões que são diferentes. É um sistema mais oral, é um sistema que tem muitas hipóteses de júri, inclusive no âmbito civil, o que não acontece, né, para nós. Mas a principal diferença é que eles não têm tantas leis. As leis não são produzidas de modo tão massivo para descrever todos os eventos fenomênicos que podem vir a acontecer. Então, eles não têm tantos códigos, código civil, código penal, né? Eles até têm, mas os códigos são mais amplos, eles permitem mais ao juiz né, uma maior flexibilidade assim, ao julgar. Mas o principal fator nem é esse. O principal fator é o seguinte: na hora que eu quero demonstrar que o sujeito tem o direito subjetivo,
eu mostro o caso concreto, mostro o suporte fático, provo que foi aquilo que aconteceu, e na hora de mostrar o ordenamento jurídico para bater e demonstrar que há o direito subjetivo, não é a lei que eu pego. Eu até posso pegar a lei, mas como a lei não é a principal fonte do direito. O que eu pego para demonstrar que eu tenho o direito subjetivo são decisões anteriores, que é a chamada jurisprudência. Então, o que mais importa no common law é mostrar que há situações semelhantes anteriores com julgados reiterados no sentido que eu quero. Então, e aqui no Brasil também a jurisprudência é utilizada, mas a jurisprudência no Brasil tem mais importância na hora da discussão sobre a interpretação de uma lei. Se uma lei, por exemplo, tem um termo dúbio, se dá para interpretar aquilo de uma forma ou de outra, ou se há... alguns juízes estão julgando de um jeito um artigo e outros de outro, mas tem sempre uma fundamentação legal. No sistema da common law, há muito uma valorização maior dos julgados, dos precedentes, dos julgados anteriores. Então, eu tenho que mostrar para o juiz, os seus outros colegas já julgaram casos que são muito parecidos com os meus, e todos eles deram ganho de causa para o sujeito que estava numa posição muito parecida com a minha. Então, siga os seus colegas. A ideia é mais ou menos essa, é a de manter um julgamento semelhante para casos semelhantes. Mas a fonte do direito prevalente é que acaba gerando essa grande distinção.